O seu coração é uma fábrica de mentira. Você mente sistematicamente para todo mundo e mais, para si mesmo. Bom dia! Nossa, um bom dia começando assim já, né? Tô te chamando de mentiroso. Bom dia. Mas eu falo isso porque eu amo vocês, vocês sabem. Bom dia, graça e paz do nosso Deus. Hoje eu tô fazendo os devocionais aqui baseado em Lucas. Mas, gente, tem sido tão poderoso na minha igreja, eu tenho pregado sobre o Salmo 51. Tem sido tão poderoso. E os Salmos têm tudo a ver mesmo, né, com devocional. Tanto é que eu aqui durante muito tempo eu usei o Salmo. Então, essa semana eu vou usar o Salmo 51 para falar com vocês. Tem sido assim espetacular. O Salmo 51, ele foi feito por Davi logo depois que ele adulterou com Betseba. Então, hoje eu quero mostrar para você, quero falar sobre isso, porque sobre a mentira, como que nós mentimos? Como que nós mentimos? E como que isso é importante? Porque geralmente as pessoas fazem devocionais e a ideia é uma palavra de consolo e tal, mas o consolo, ele tem que vir da verdade. Você pode ter consolo mentiroso. Por exemplo, se você enche a cara, você tem um consolo. Você esquece os problemas momentaneamente, mas não resolve. Então não adianta você ter um consolo falso. Ah, Deus está com você, Deus te ama. Não adianta. Você precisa que o seu consolo surja da verdade. E o consolo, ele surge de um arrependimento genuíno. Então, por isso que eu vou falar com vocês sobre este salmo. Então, esse é o tema do devocional de hoje. O quanto nós mentimos. Lembra da história de Davi? Ele adultera com Betseba. E aí, a Betseba manda notícia que ela estava grávida. O que ela faz? O que Davi faz? Quando o pecado não é acompanhado de arrependimento, ele é seguido de mais pecado. Quando você peca e não quer se arrepender, você peca mais ainda para consertar o seu primeiro erro. E o primeiro pecado que você utiliza para esconder o primeiro pecado é a mentira. Davi diz o texto, pense nisso, gente, é Davi. Imagine se Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, fez isso. Imagine você e eu. Por isso que é grave. A história de Davi é assustadora. É um negócio assim para deixar a gente apavorado, porque se o melhor homem que a gente tinha fez isso, e você e eu, minha gente? E você e eu, meus queridos irmãos? Então ele adultera, mas ele não se arrepende. O que ele faz? Ele chama Urias, que é o marido de Betseba, que estava na batalha. Porque o texto diz que na época em que, lá em Samuel, se narra a história, no Salmo 51 é Davi dizendo, né, ó, pequei contra ti somente. Ele fazendo a sua oração de confissão. Mas lá em Samuel, a gente tem a narração da história. O texto diz que na época em que os reis iam para a batalha, Davi ficou em casa. E aí diz o texto que Urias veio, porque Davi chamou. O que Urias pensa? Poxa, é o dia mais importante da minha vida. O homem mais importante da nação, e não era qualquer um rei, era Davi, gente. O homem que salvou Israel várias vezes. Chamou Urias. Qual que era a ideia? Ó, você vai ser homenageado. Tanto é que Davi manda Urias para casa e dá um presente, ou seja, Davi o honrou, era tudo mentira. Ele falou, vai para casa, você merece. Imagina a cena é esta, esse é o contexto. Urias chega, poxa, Urias, te mandei vir aqui porque você é um grande soldado. Olha que sem vergonha, mentiroso, a sangue frio. Gente, ele está mentindo a sangue frio. Eu estou descrevendo você e a mim, tá? Porque aquele coração que havia lá em Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, cheio do Espírito, está em você e em mim. E aí, diz o texto que Davi manda Urias vir e faz isso. Esse é o contexto. Ó, grande Urias, venha aqui, você é um grande rei, um grande soldado. Você merece tanto. Você tem lutado com tanta bravura, vá para casa e tire um descanso. Qual que era a ideia? Que Urias fosse para casa, dormisse com a sua esposa e depois Betseba ia dizer, o filho é seu. Esse era o objetivo de Davi, o plano perfeito de Davi. Mas diz o texto que Urias não fez isso, ele ficou sentado à porta de sua casa dizendo, eu não posso fazer isso. Eu vou entrar em minha casa e descansar enquanto os meus soldados estão lá, mais uma vez confirmando que aquilo que Davi havia feito, ficado em casa enquanto todo Israel, porque o texto diz assim, ó, enquanto os reis iam para a batalha, todo Israel foi. Davi não. Essa atitude de Urias está mostrando mais uma vez que não era correto também o que Davi estava fazendo. E aí, diz o texto bíblico,
Davi fica sabendo o que aconteceu. E aí ele chama Urias mais uma vez. Ou seja, ele insiste na mentira. Oh, grande soldado, o que aconteceu? Não, não posso, meu rei. Não quero que o senhor se ofenda comigo, mas eu não posso. Imagina, você provou mais ainda ser um homem honrado. Por isso, vamos tomar aqui um vinho, 300 anos de... Imagina um vinho que ele devia ter, riquíssimo como era. Você já tomou um vinho desse? Jamais Urias havia tomado. Vem aqui, vamos tomar um vinho desse. Diz o texto que Davi o embebedou. Mais uma vez, está ali, sendo mentiroso, sorrateiro. É Davi, gente. Tudo isso ele está fazendo para esconder o seu pecado. Tudo isso. Não satisfeito, Urias diz o texto que nem bêbado Urias desceu à sua casa. Ou seja, Urias bêbado era mais são do que Davi. Era mais piedoso do que Davi são. Com isso, Davi então dá a sua cartada final. Ele manda Joabe, que era o seu comandante, colocar Urias na linha de frente para que ele morresse. Olha, cada vez que eu lembro, eu leio essa história, obviamente sou cristão há 20 anos, eu leio, eu me arrepio, é o melhor que a gente tem. Eu já falei no começo, vou falar de novo. É o melhor que a gente tem e veja o quanto que ele está sendo dissimulado, mentiroso. Eu e você fazemos isso. Quando nós não queremos reconhecer os nossos pecados, nós mentimos e pensamos que é o plano perfeito, porque Davi pensou. Porque depois que Urias morreu, ele chamou Betseba, aí casou com ela, pronto, acabou. Ninguém sabia, olha que plano perfeito, mas havia a palavra de Deus. O quanto que nós mentimos. O quanto que nós mentimos para nós. O quanto que você precisa de um milagre chamado Palavra de Deus, pregada debaixo da unção do Espírito Santo, para expor as suas mentiras. Você mente. Você mente. Vai por mim, eu sei. Eu sou cristão há 20 anos. Como que nós mentimos? Como que nós... Por exemplo, alguém vem e fala sobre um pecado nosso. A gente diz, não é bem assim. E a gente mente e diz, olha, não, vai e engana. Enfim, mente. E foge, diz, não é bem assim, eu fiz isso, mas não era minha intenção. Eu fiz isso, mas... E a gente inventa inúmeras desculpas. Inúmeras. E a gente pensa que é o plano perfeito. Quando eu preguei sobre isso, eu citei um exemplo de mentira perfeita. Plano perfeito para esconder os nossos pecados. A psicologia hoje. Porque para tudo, você tem para todo comportamento ruim, você tem uma doença. Por exemplo, depressão é doença. É o plano perfeito. Na realidade, não é doença. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Não é doença. Doença é uma normalidade física. Quem diz isso é o psiquiatra Thomas Szasz. Theodore Dalrymple diz a mesma coisa. Ele fala como que surgiu. Theodore Dalrymple é um psiquiatra também. Como surgiu a teoria da depressão como doença. Uma fraude total. Ele diz isso no seu livro Evasivas Admiráveis. Mas por que as pessoas gostaram tanto da ideia de depressão como doença? Porque quando você você perdeu alguém e entra no quarto e não quer sair mais, é normal, porque você fica fraco. Você acabou de perder alguém ou uma dificuldade na vida. Mas a ideia de não querer sair do quarto não é normal. É normal até você ficar sem força momentaneamente. Mas veja bem, se eu entro no quarto e não quero sair mais, porque eu estou doente, eu não tenho culpa, percebe? Agora, e se a escritura está correta? Provérbios que diz, né? Se no dia da angústia tu te mostra fraco, a sua força é pequena. Ou seja, antigamente uma pessoa que entrasse no quarto, mesmo porque perdeu alguém, e não saísse mais do quarto, não consegue fazer mais nada, ela seria chamada de fraca. Hoje, ela é chamada de doente. E ai daqueles de ousarem falar, não, talvez você está aí e não sai do buraco porque você está em pecado, ou então é fraqueza, ou então falta de sabedoria para lidar com os problemas. Ou seja, qualquer coisa é uma debilidade humana. Então, antigamente, uma pessoa que não saísse do quarto, ela seria taxada com algum tipo de dificuldade que ela não está sabendo lidar ali, que ela não está sabendo lidar com o seu problema. Hoje não, ela é doente, é o plano perfeito. E ai de alguém de dizer o oposto. É processado como eu fui. Tá vendo que é o plano perfeito? E só a palavra de Deus, pregada por um homem de Deus, porque Natã foi lá e apontou o dedo para Davi. Ele sabia que ele podia morrer. Outros reis fizeram algo parecido, outros profetas fizeram coisa parecida e foram mortos. Só a palavra de Deus sendo pregada por pessoas de coragem é que dá jeito no negócio. Daí a importância da pregação da palavra para, como diz Hebreus, ela é espada que rasga, que penetra e que é apta a expor pensamentos do coração humano. Só ela. Nenhum lugar do mundo, nem psicologia, nem filosofia, nem ninguém podem expor a mentira que é o nosso coração.
Ninguém pode fazer isso a não ser a palavra de Deus. Daí a importância de pregação bíblica e com homens que são corajosos. Esse é o método divino que Deus usou para trazer Davi de volta. A palavra de Deus pregada por um homem corajoso, que estava disposto a morrer por falar a verdade. Não há outro jeito de você parar de mentir, a não ser por meio deste método divino. Um homem cheio da palavra de Deus, porque Natã, ele ficou sabendo que Davi adulterara porque Deus disse para ele. Ou seja, Deus revelou para ele. A vontade revelada de Deus é isso aqui, ó. Isso aqui é a revelação de Deus. É a palavra. Eu não sei das coisas porque eu olhei e analisei. Não, é por causa da palavra. Isso é um pregador. Esse é o método de Deus. Portanto, você precisa ouvir a palavra dia a dia e pregação bíblica verdadeira e mais. Pastores covardes não prestam. Pastores covardes não prestam. É necessário ser corajoso como Natã. É necessário ser corajoso. Esse é o meio para que Deus vá te levando dia a dia a vencer as suas mentiras, porque você mente para dizer que o seu pecado não é bem aquilo. Como Davi fez, sabe? Tentando ocultar o pecado dele, você também faz, eu também faço. Só a palavra de Deus para expor essa mentira. Cada dia que ouvimos a palavra, cada vez que ouvimos a palavra, por isso que a importância de ouvir a palavra, de ler a palavra o tempo todo. E cada vez que isso acontece, essa mentira vai caindo e a gente vai sendo confrontado. Vou dar um exemplo meu, vai. Na minha opinião, o fato de que eu não queria ter filhos era pecado. E como que isso mudou? Eu mentia. Sabe o que eu dizia? Não, ter filhos num mundo perigoso desse. Olha, porque Mateus ainda fala, hein? Aí das que estiverem grávidas, falando de período de tribulação, ter filho é ruim e tal. Olha, o quê? De que adianta colocar filho no mundo para passar necessidade? Essas eram as mentiras que eu dizia para ocultar o fato de que eu era incrédulo e egoísta. Tá vendo? As mentiras que eu... E parecia o plano perfeito. Por quê? Porque todo mundo dizia o mesmo. Eu podia mentir para todo mundo e enganar todo mundo, como Davi estava enganando todo mundo. Mas eu não estava enganando Deus. E você também. Você pode enganar o mundo inteiro com as suas mentiras. Como, por exemplo, essa. Não quero ter filho porque isso. Você pode enganar o mundo inteiro. Assim como Davi enganou o mundo inteiro. Ninguém soube. Mas Deus sabe. Deus está vendo. É engraçado como que termina lá, segundo Samuel 11, que narra o adultério de Davi. Quando acaba com Davi casando com Betseba. Aí o último versículo do texto diz assim: isto, porém, não foi bom aos olhos do Senhor. Isto, porém, foi mal aos olhos do Senhor. Essa é a expressão. Isto, porém, foi mal aos olhos do Senhor. Talvez não foi aos olhos do reino inteiro, porque ninguém sabia. Talvez o que você faz não é mal aos olhos de ninguém. Porque talvez você está fazendo o mesmo que todo mundo faz. Por exemplo, a vestimenta sensual. Aí você veste, aí você dá uma desculpa, do tipo, ai, que legalista, não tem um versículo bíblico dizendo não usarás calça leg. E se você vê um monte de pastora que parece prostituta, você vê por todos os lados as crentes sensuais, aí você diz, não tem problema, todo mundo é assim, não é? Você está enganando o mundo inteiro com esses argumentos, sendo sensual. Você não vai enganar Deus, um dia você vai estar diante dele. E aí eu quero ver. Então, a mentira, a Bíblia diz que, Paulo fala, o meu Deus que vai julgar os segredos dos homens. Você pode enganar todo mundo com essas mentiras, você não vai enganar Deus. Isso é o nosso devocional de hoje. O quanto nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Não há outro jeito. Ouvir pregação mesmo. Não é só você sozinho, não. Você tem que ouvir pregação. A importância de participar de uma igreja verdadeira, a importância de ouvir pregação verdadeira. O quanto que isso muda a nossa vida. Você está disposto a isso? Confessar a mentira? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Oramos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e oramos para que o Senhor possa nos conduzir em verdade a cada dia. Livra-nos do mal e que a Tua palavra possa cair no nosso coração e abrir esse coração podre e expor tudo que é de mal aqui, para que possamos ter uma vida plena em arrependimento e santidade. Perdoa os nossos pecados, perdoa as vezes que mentimos, e mude a nossa história, Pai. Nós imploramos, mude a nossa história. Em nome de Jesus. Gente, não esqueça do meu curso Sexualidade Cristã, hein? Tá chegando. Gente, tá muito legal. Sério, tá muito bom. Vai ser... Gente, a gente tá tentando fazer por R$149 só. Tá? E pode parcelar em 18 vezes. Aproveite. Deus abençoe, gente. Até a próxima.